Então, olá pessoal, olá a todos. Nós estamos aqui hoje para mais um episódio do Hoje Tem Podcast. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente convida a Vanessa, da Neogen, que é uma empresa amiga do bem-estar animal, para conversar um pouco com a gente sobre como a genética contribui para essa promoção do bem-estar animal nas fazendas. Vanessa, seja muito bem-vinda. Obrigada aí por aceitar o nosso convite. E conta um pouquinho para a gente sobre você, sobre o seu trabalho, para depois a gente entrar aí no nosso tema de hoje. Olá, pessoal. Meu nome é Vanessa. Eu sou executiva de contas da Neogen do Brasil. Agradeço a Bruna, agradeço o pessoal da Fairfood pelo convite para estar participando do Hoje Tem Podcast, para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto são os testes genômicos, né? Que a gente trabalha aí hoje em diversas fazendas, e hoje em específico a gente vai falar um pouquinho mais com o foco nos bovinos de leite. Então eu trabalho mais com a parte comercial e técnica aí dentro da Neogen, né, para esses produtos iGenit, que são certificados pela Fairfood como produtos amigos do bem-estar animal, que tem nada mais do que o objetivo da gente melhorar geneticamente aí todos os rebanhos que trabalham conosco. Então, mais uma vez, eu agradeço o pessoal. Espero que a nossa conversa seja muito produtiva, que a gente possa tirar as possíveis dúvidas do pessoal aí. Bacana, Vanessa, obrigada. Então, assim, para a gente ir bem direto ao ponto, né? Você já começou a contar aí um pouquinho quais que são as características que a gente observa nos testes genômicos que podem contribuir ou até promover para o bem-estar animal na fazenda, né? O que, vamos supor, o produtor de posse de um teste genômico, o que ele pode fazer com aquilo ali, pensando no bem-estar dos animais na fazenda? Ótima, excelente pergunta, Bruna. Então, para a gente começar essa conversa, só para dar uma ideia, né? Às vezes o pessoal fica um pouco na dúvida do que exatamente é esse teste genômico, o que a genômica ela consegue fazer, né? A genômica ela é o estudo dos genes, sejam de animais, de plantas, até dos seres humanos. Então, a genômica é o estudo dos genes. No que se refere aí, que a gente está, qual é o nosso foco aqui hoje, né, aos animais, existem diversos genes que estão relacionados com diversas características de interesse do criador. Né? A gente tem genes que estão relacionados com produção de leite, com a parte reprodutiva, e a gente tem diversos genes também que estão diretamente relacionados com a predisposição genética desses animais de apresentarem ou não doenças. Né? Então, a gente trabalha com diversas doenças, também doenças genéticas, a parte de anomalias, a gente consegue identificar quem são os animais que são portadores de anomalias, né, para que eles não passem essas anomalias para a próxima geração, para que a progenie seja uma progenie saudável, uma progenie produtiva, uma progenie que seja longeva. Então, a gente consegue, direta ou indiretamente, identificar várias características que estão correlacionadas com o bem-estar animal, né? Principalmente no que se refere à parte de saúde dos animais, tá? Então, aí dentro dos nossos produtos, a gente vai ter várias características para selecionar e olhar para esses animais e entender quem são aqueles que têm mais predisposição genética a desenvolver determinados tipos de doenças e aqueles que são mais resistentes, vamos dizer assim. Então, a gente está falando aí principalmente em características relacionadas à saúde, né, para evitar que esses animais fiquem doentes ou tenham qualquer problema de saúde, que, por consequência, venha a prejudicar também o bem-estar desses animais, né? Exatamente. Então, por exemplo, hoje nós trabalhamos com 2 produtos que são certificados aí pela Fairfood, amigos do bem-estar animal. Um deles se chama iGenit Essential, é um produto mais compacto, ele reporta características, e a gente tem um produto mais completo que se chama iGenit Select, que reporta mais de 70 características. Então, dentre essas 70 características, nós vamos ter aí as de saúde, por exemplo, né, que elas estão relacionadas com doenças metabólicas, doenças reprodutivas, doenças infecciosas, né? Por exemplo, né, vamos dar nome aos bois aqui, né? Às vezes o pessoal fica na dúvida, mas qual é o tipo Isso, legal. qual é o tipo de doença que a gente está falando? Então, por exemplo, a gente trabalha aí com a identificação de animais
que tem uma predisposição genética maior a ter metrite, mastite, retenção de placenta, deslocamento de abomaso, a hipocalcemia ou febre do leite. Então, a gente está falando das principais doenças que acometem o rebanho. Então, fazendo um teste genômico com o AnelGen, esse criador ele vai receber um relatório onde ele vai olhar, a minha vaca 1, ela tem uma predisposição genética maior para ter metrite, por exemplo. Então, eu vou dar uma atenção maior para isso, eu vou fazer um acasalamento direcionado com um animal que não tenha predisposição, para que a minha progenie venha uma progenie saudável, uma progenie que não tenha problemas aí com metrite. Ou o meu animal 2 tem uma predisposição maior a ter mastite, né? A gente sabe, tem muitos estudos recentes que demonstram que quando a gente seleciona animais com uma predisposição genética menor para mastite, por exemplo, isso também está diretamente relacionado com o potencial produtivo desse animal, né, com a quantidade de leite que ele vai produzir ao longo da sua vida, e também está muito relacionado com outros tipos de doenças. Ou seja, quando eu seleciono um animal, né, quando eu olho lá no meu teste genômico, que esse meu animal ele tem uma baixa predisposição para desenvolver mastite, isso significa que ele também tem uma baixa predisposição para desenvolver outras doenças. E também que ele é um animal que vai ser mais produtivo aí ao longo da vida dele, né, dentro do meu sistema de produção. A gente também tem as doenças genéticas, né, que são aquelas que a gente sabe que a possibilidade de, se eu cruzar um animal com uma condição genética para uma doença, com outro animal que também tem essa condição genética, eu com certeza vou ter isso aí manifestado nos filhos desses animais, da minha progenie. Né? Questões de anomalias também, né? Por exemplo, a gente trabalha hoje na raça Jersey com a JNS, né? Que é a doença que os animais nascem com os membros anteriores afastados, abertos. Então, esses animais, muitas vezes, eles não vão ficar em pé ou eles não vão conseguir se manter dentro do sistema, né? Provavelmente eles morrerão muito logo após o nascimento. Então, isso tudo tem um impacto muito grande, né, dentro do rebanho quando se fala de bem-estar. Por isso que, quando eu falo sobre um teste genômico, para olhar para essas características, eu sempre também, além da questão de produtiva, que é extremamente importante, né, para os criadores, que é para isso que eles estão ali na fazenda produzindo leite, eu também estou falando de bem, eu quero um animal que tenha que seja mais saudável, que vá se manter mais tempo produzindo leite dentro da propriedade e que, ao mesmo tempo, ele vai ser um animal mais saudável e com certeza vai ser um animal mais longevo, mais produtivo. E isso tudo tem um impacto muito positivo na produção de leite e também no bem-estar do rebanho como um todo. Com certeza, né? Até porque a gente sabe esse ponto que você colocou e é bem importante, né? Que assim, uma vaca que às vezes ela tem uma metrite ou alguma outra doença logo ali no pós-parto, a chance desse animal vir a ter outras doenças é muito grande, né? Justamente. Então, já selecionando um rebanho mais saudável para aquele momento pós-parto, né? Você provavelmente vai ter animais mais saudáveis durante toda a lactação, né? Justamente. Então, uma coisa está diretamente relacionada com a outra, né? Até porque, assim, um animal que desenvolveu um problema reprodutivo ali no pós-parto, ele é um animal que já vai ter uma imunidade alterada, né? Então, um animal que já não vai estar legal, então pode ser acometido por outras doenças secundárias, né? Nesse momento ali de fragilidade do sistema imune dele, né? Então, uma coisa está diretamente relacionada com a outra e assim sucessivamente, né? Acaba virando uma bola de neve. Então, se eu tenho animais, né, que eu selecionei geneticamente para serem animais mais saudáveis e menos propensos a desenvolver doenças, isso está relacionado com uma série de coisas, né? Então, está relacionado diretamente com a produção, com a reprodução e no final, que é o que interessa, né? Além do bem-estar, né, que é o foco da nossa conversa aqui hoje, que com certeza animais que estão dentro de um sistema, dentro do sistema produtivo, dentro de uma fazenda, que estão bem, né, que são animais que têm as suas liberdades respeitadas, são animais que, inclusive, uma delas é livre de doenças, né, são animais que provavelmente, com certeza, vão produzir mais leite lá no final das contas, né, então uma coisa está diretamente relacionada com a outra, não tem como escapar. Com certeza, é. E aí uma outra coisa que eu estava pensando aqui enquanto você falou, assim, né, o produtor que ele faz um acompanhamento do rebanho dele, das novilhas que estão chegando ou das bezerras que estão nascendo no rebanho, ele consegue acompanhar como que está a evolução dessas características, assim, dentro do rebanho ano a ano, se o melhoramento genético que ele está fazendo está tendo resultado frente, principalmente a essas características aí de
de doenças ou de anomalias genéticas? Sim, Bruna. Inclusive, essa tua pergunta é muito pertinente, porque hoje a gente oferece uma plataforma que ele vai ter acesso a esses resultados, em que ele consegue acompanhar o progresso genético que ele está tendo ao longo dos anos, né? Ah, Então, que a gente bacana. consegue ver aí, assim, por exemplo, um produtor que iniciou no início de 2022, né? A gente está agora no final de 2023. E ele consegue selecionar as características específicas, por exemplo, eu quero ver cetose, como é que eu estou em relação, né, ao potencial aí genético da cetose, né, do desenvolvimento do animal desenvolver cetose ao longo da vida ou não. Então ele consegue acompanhar desde que ele começou até agora, né, até novembro de 2023, como é que o rebanho dele está? Será que eu realmente tive, né, uma melhora dessas características com o trabalho que eu estou fazendo, né, com os planos de ação que eu estou tomando, baseado na resposta do meu teste genômico? Então, eu acho que esse é o principal, no fim das contas, né? Porque é para Uhum, isso que a gente tá testando esses animais, é para ver progresso, é para ver melhoramento genético. Então, a uhum. gente consegue acompanhar, né? Consegue verificar junto ao cliente se ele realmente tá fazendo a escolha certa no que se refere ao acasalamento desses animais, né? Se a gente está tendo progenes mais saudáveis em relação a essas características. Então, é super possível da gente acompanhar e é muito legal, na verdade. É muito bacana da gente ver Uhum. esse progresso aí ao longo do tempo. É interessante, né, poder ver essa questão mesmo, assim, né, de em que ponto o rebanho está frente ao risco dessas doenças, né, e como que isso está Sim, acontecendo na vida real ali também, né, tem o acompanhamento que muita gente faz, né, de incidência, de que animal que teve que doença quando, e ele avaliar ao longo dos anos, né, como que essas incidências estão se comportando frente ao melhoramento genético do rebanho, né, porque a gente sabe que vai ter muito também do manejo, do dia a dia, né. O sim, o teste, ambiente. ele indica ali que aquele animal ele é mais ou menos propenso a ter aquela condição, né? Mas a gente tem que, vamos falar assim, fazer a nossa parte no campo também, né? Para que o animal Perfeito, possa expressar a genética dele, né? Não sei se você perfeito. quiser comentar um pouquinho mais nesse ponto para a gente. Não, é exatamente isso, né? A gente sabe hoje que aquilo que o animal expressa, né, o que a gente chama de fenótipo, nada mais é do que a Uhum, junção do genótipo dele, que é o gene que ele tem, que é esse mapeamento que a gente faz com os produtos iGenity da Neogen, e o ambiente que ele está inserido. Então, o que a gente faz, né, esse mapeamento dos genes de interesse, ele é uma parte, né? Ele é 50% do processo. Os outros 50% estão inseridos no ambiente que ele está inserido. Então, o animal que está inserido num ambiente muito sujo, muito úmido, né? Um animal que vai deitar logo depois da ordenha, é um animal que com certeza vai estar muito mais predisposto, falando em ambiente, a desenvolver uma mastite, por exemplo, né? Então, por uhum, mais que eu olhe lá, não, essa minha vaca aqui, ela é ótima, ela não tem predisposição genética para desenvolver mastite. Mas se eu não ofereço um ambiente adequado para ela, ela vai acabar desenvolvendo. É inevitável, né? Então, o melhor dos mundos é eu ter um animal que não tem essa predisposição para essas doenças, mas que esteja inserido num ambiente que dá para ela a possibilidade dela ser um animal saudável, né? Porque é impossível. Você pode pegar o melhor animal, pegar o melhor teste genômico do mundo, um animal que tem assim, é um animal geneticamente mais saudável. Se você colocar ele num ambiente com um desafio muito alto, ele provavelmente não vai ser esse animal tão saudável que ele teria potencial de ser caso ele estivesse uhum, num ambiente menos desafiador, né? Num ambiente que fornecesse, né? Enfim, todas as características que ele precisa para expressar esse potencial genético que ele tem. Então, é uhum, exatamente isso, né? Então, a gente tem uma parte da equação. A outra parte da equação está na mão do criador de oferecer as melhores condições para ele poder expressar o potencial que ele tem. uhum. Sim, e continuar selecionando, né, sempre né, para os animais mais saudáveis, né, que ele puder, né, a escolha de touros, Justamente. dentro desse cenário. Isso E mesmo. assim, Vanessa, você comentou um pouco sobre o Jersey, como que funciona essa questão? O teste ele é específico para algumas raças? Por exemplo, quem tem um rebanho girolando, ou o teste é igual para todo mundo? Como que é essa questão? Então, para a gente conseguir trabalhar, como é que funciona, né? A genômica, então, ela precisa, para a gente poder dar um resultado de um teste, nós precisamos do que a gente chama de base de dados, certo?
que ela é uma base que tem vários animais genotipados e também contribuições de fenótipos, tá? Então, para a genômica ela ter uma acurácia, que a gente chama, que é a confiabilidade dessa informação alta, a gente precisa de uma base de vários animais genotipados e de contribuições de fenótipos. E o que eu quero dizer em relação a fenótipo? É pedigree, controle leiteiro, tá? Então, hoje, esses nossos testes, a Agent Essential e a Agent Select, eles estão disponíveis para as raças holandesa e Jersey, tá? Por quê? Porque são raças que têm uma base de dados que a gente usa, que é a maior base de dados do mundo, que é o CDCB, né? O que o pessoal aí costuma chamar de base americana. Então, a gente se baseia neles para reportar esses resultados. Como, por exemplo, o Giro, o Girolando, eles são raças mais tropicais, né? Aí a gente não consegue fazer essa avaliação com o CDCB, tá? Então aí a gente não consegue entregar esses testes para essas raças que não são Jersey e holandesa. E aí, dentro da Jersey e holandesa, também a gente vai ter nossas particularidades, né? Por exemplo, nós temos doenças específicas que acometem a raça holandesa, doenças específicas que acometem a raça Jersey, né? E aí elas vão estar lá dentro do nosso teste reportadas para cada uma dessas raças. Tá, então é bem específico mesmo, assim, né? Tem Justamente. essa questão feita para aquele rebanho, né? Para aquele perfil. Essa informação aí é importante também. Sim, é isso mesmo. Ah, bacana. E assim, e o processo de coleta desse material para fazer o teste genético? Você conta para a gente um pouquinho como que funciona? É bem tranquilo, na verdade, Bruna. A gente pode trabalhar com vários tipos de materiais, né? Hoje, a Neogen, como a gente tem um laboratório aqui no Brasil, né? A Neogen é a única empresa que tem um laboratório comercial de genômica no Brasil. Nós trabalhamos com 4 tipos de materiais, tá? Um deles, que é assim, o nosso carro-chefe, vamos dizer assim, é com que a gente mais trabalha, é o pelo, né? Então, a gente coleta ali alguns pelos da vassoura da cauda desse animal, né? É super tranquilo, é um manejo super fácil de fazer, às vezes não precisa nem prender o animal, por exemplo, se os animais estão no compost, você chega, arranca alguns pelinhos, coloca no nosso cartão coletor e envia para o nosso laboratório, tá? A gente também trabalha com a cartilagem, né? Então, um pedacinho de cartilagem também serve para a gente poder fazer esse teste genômico. Com o sangue também é uma opção, e no caso de machos, a gente também consegue trabalhar com o sêmen. Mas hoje, no nosso laboratório, a gente trabalha majoritariamente com a coleta de pelo, tá? O pelo, ele é fácil, ele não é... Na verdade, nenhuma dessas coletas é uma coleta que gera algum tipo de desconforto, todas elas são muito tranquilas de serem feitas, tá? A gente trabalha com pelo pela facilidade, né, que a gente tem ali de coletar o pelo, às vezes você vai fazer algum outro manejo. No caso do gado leiteiro é muito mais simples, né, porque você tem ali contato com o animal 2 ou 3 vezes por dia na ordenha, então em 2 segundos você arranca um pouquinho de pelo, coloca dentro do cartão, identifica e manda para o laboratório. É super tranquilo, super simples. No caso dos outros tipos de amostras também, são amostras indolores, bem tranquilo, mas hoje a gente trabalha majoritariamente com o pelo no nosso laboratório aqui no Brasil. Legal, então seria esse material de eleição aí, né, o principal. Isso, mas caso seja o cliente prefira, ele pode trabalhar com a amostra que ele quiser, né? A gente sabe aí que tem cliente que prefere trabalhar só com a amostra de cartilagem. Isso é uma opção totalmente dele, né? A gente sempre orienta como a coleta deve ser realizada, até respeitando aí, né, a questão do bem-estar dos animais, né? Nós temos materiais, vídeos aí para demonstrar de que maneira ela deve ser feita para gerar o menor impacto possível aí, incomodar, vamos dizer assim, o menos possível o animal. Mas fica totalmente a critério do cliente, ele que opta pelo tipo de amostra que mais convém para ele. Não, bacana. E esses materiais, vocês têm eles compartilhados em redes sociais, YouTube? Tem algum endereço que as pessoas podem até buscar mais informações também sobre os testes? A gente tem no YouTube, sim, um vídeo de coleta de amostras, e também a gente tem materiais como PDFs, que a gente sempre disponibiliza para os nossos clientes, né, que a gente envia, que mostra o passo a passo, né, de como fazer do início ao fim essa coleta, porque uma coisa também muito importante é a identificação correta dos animais, né, porque Com nada adianta eu certeza. fazer a coleta certinho, mandar para o laboratório se o animal não tiver corretamente identificado, né, porque isso é extremamente importante.
Então, a gente tem materiais, sim, que explicam do início ao fim do processo como que deve ser feito, qual a melhor maneira de fazer. E aí a gente sempre passa isso para os nossos clientes, e no YouTube também a gente tem disponível alguns vídeos que mostram como devem ser feitas as coletas. Então, muito obrigada aí pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Foi um prazer bater esse papo com você, conhecer um pouquinho mais sobre os testes genômicos, e com certeza acrescentou muito aí para quem está nos ouvindo também. Obrigada, Bruna. Obrigada para quem nos escutou até aqui. A Neogen está sempre à disposição aí para tudo que vocês tiverem de dúvidas, né? Às vezes a gente sabe que genômica ainda às vezes é alguma coisa nova para alguns criadores, então a gente está sempre à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida que existir. E, claro, né, o nosso suporte aí do começo ao fim, né? Ou seja, desde o momento que o criador decidiu fazer o teste genômico até o final, o momento dele tomar a decisão, ele pode contar com todo o nosso suporte ao longo desse processo, que muitas vezes é algo novo, né? E realmente precisa ser acompanhado de perto. Então, contem conosco e estamos à disposição. Queria agradecer o pessoal da Fairfood, a Bruna, pelo bate-papo. E espero que a gente possa se encontrar novamente em breve. Isso aí. E nós estamos, pessoal, no Instagram, no @amigadobeia. Lá a gente está sempre compartilhando também novidades, atualizações. E é um canal aí também para tirar dúvidas, para entrar em contato com as empresas amigas do bem-estar animal também. Então, um abraço a todos e até o nosso próximo podcast.